Paz do Senhor para todos, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o tema que nós vamos tratar é o seguinte: como deixar o seu sermão mais objetivo. Então o tema de hoje é relacionado à homilética, que é a arte de pregar. Muita gente que está inscrito aqui no nosso canal e que nos acompanha são pessoas que já pregam e querem melhorar suas pregações, ou até pessoas que querem pregar, que têm um desejo de pregar e que precisam de ajuda nessa área. Ajuda que na época que eu comecei não tínhamos, a internet, essa facilidade de assistirmos vídeos relacionados a esse assunto para crescermos no conhecimento. Não tinha nem vídeos e nem tinha também uma expansão teológica tão grande no Brasil em meio às igrejas, principalmente pentecostais, para que nós pudéssemos crescer no conhecimento de todas as áreas teológicas e também na área da homilética. Então vamos falar sobre homilética, arte de pregar, e o tema: como deixar o seu sermão mais objetivo. Eu acredito que você já chegou a assistir, a ver alguém ministrando a palavra e aquele sermão parecia que nunca ia se acabar, nunca ia ter fim aquela mensagem. Então, tem gente que prega e sente essa dificuldade em manter a igreja engajada, atenta, durante toda a pregação. Nós vemos aí pregadores renomados, em eventos de grande porte, como congressos, e assim sucessivamente, que pregam mensagens de 1h30 e até 2 horas de pregação. Como fazer que o povo fique engajado, atento a mensagem por tanto tempo. E para aqueles que estão iniciando, a dificuldade é às vezes até de falar meia hora, simplesmente porque depois de 10, 15 minutos tem-se uma dificuldade de continuar pregando sobre aquela temática que foi proposta a falar, por mais que a pessoa tenha estudado, lido a respeito do assunto. E aqueles que já conseguem falar meia hora, como fazer com que a igreja, a congregação local esteja atenta, chamar a atenção do seu público durante essas meia hora, pelo menos, de ministração. Então, muitos pregadores enfrentam desafios de tornar o seu sermão mais objetivo, mais impactante. Afinal de contas, é fundamental transmitir a mensagem de Deus de maneira clara, envolvente, para poder alcançar os corações das pessoas. Senão de nada vale estar ministrando se não conseguir envolver as pessoas e passar uma mensagem clara e objetiva. Então aqui nós vamos falar a respeito de algumas dicas, nós vamos passar essas dicas valiosas para você de como deixar o seu sermão mais objetivo, mais cativante. Você vai aprender a aprimorar as suas habilidades na arte da pregação. Então, antes de adentrarmos mais profundo nesse assunto, eu quero pedir para você que se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo do canal se ainda não é inscrito, dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo aqui no nosso canal, é muito importante. E também você pode comentar aqui abaixo o que você achou do vídeo, suas dúvidas, o que você mais quer ouvir a respeito dessa área da homilética ou outras áreas teológicas, já que o nosso canal é bem eclético dentro da teologia, nós falamos sobre diversos assuntos. Então vamos lá. Para falarmos a respeito dessa temática de como deixar o sermão mais objetivo, precisamos entender em primeiro lugar o que é um sermão e qual a importância do sermão. O sermão é uma mensagem preparada por um pastor, um líder religioso ou um pregador, tenha ele qual cargo eclesiástico for, ele prepara aquela mensagem para que durante o culto, a reunião religiosa, ele venha transmitir aqueles ensinamentos bíblicos, compartilhando histórias inspiradoras a ponto de encorajar os fiéis. Histórias essas, é claro, bíblicas, e muitas das vezes uma ilustração pode ser colocada uma vez ou outra
em meio à mensagem, nada demais para não extrapolar, porque o assunto principal do esboço da mensagem deve ser a Bíblia Sagrada, deve ser a palavra de Deus. Então, nessa jornada espiritual da pregação, o objetivo principal do sermão é levar a congregação a refletir sobre a fé, promover o crescimento espiritual e despertar mudanças positivas em suas vidas. Eu sempre gosto de falar, como um pregador pentecostal que sou e avivalista, mas que gosto muito da área do ensino, então todas as pregações que trago sempre tem um ensinamento na mensagem, que as melhores pregações não são aquelas que as pessoas pulam, falam muito em línguas estranhas, mas aquelas que as pessoas são edificadas a ponto de saírem daquela reunião dizendo: a partir de hoje eu vou melhorar. Deus falou comigo através dessa palavra. Eu vou mudar de vida, eu vou consertar nessa área que está errada, eu vou ser mais fiel ao Senhor. Essas são as mensagens melhores, porque elas trazem um impacto na vida dos ouvintes e modificam a sua forma de ser, a sua forma de pensar e de agir através daquela mensagem, daquele sermão que foi ministrado. Então eu vou trazer algumas dicas para que você venha tornar o seu sermão mais objetivo. Porque quando nós pregamos um sermão, a nossa intenção é essa, transmitir uma mensagem clara, impactante aos ouvintes. Porém, às vezes nós nos deparamos com a dificuldade de manter o foco e acabamos nos perdendo em divagações que podem tirar a objetividade da pregação. Então, para evitar esse problema comum, eu vou trazer algumas dicas práticas que vai ajudar você a tornar o seu sermão mais objetivo. A primeira dica é a seguinte: conheça o seu público-alvo. Você tem que saber para quem você estará ministrando. Para um público adulto, homens, mulheres, a maioria é evangélicos, não evangélicos. Você vai pregar em um centro de recuperação, onde as pessoas são dependentes de drogas e que estão em tratamento, ou até em uma clínica para alcoólatras que estão ali em um tratamento para deixar o alcoolismo. Você tem que ver qual público-alvo para quem você vai ministrar. Então, antes de você preparar o seu sermão, é fundamental você conhecer as características do seu público, a qual você irá ministrar. Até mesmo o tipo de culto, a temática do culto. Muitas igrejas têm um culto que é realizado com a mocidade, um culto com as senhoras, um culto com os varões, um congresso de missões, um congresso relacionado a outra temática. Então é necessário saber o público e o tema, né, que você vai ministrar, ou ainda que não tenha um tema específico, um versículo específico que foi imposto pela liderança da igreja onde você vai ministrar, mas o culto em si é para uma classe de pessoas específicas ali da igreja. Então, uma maneira eficaz para você entender quem é o seu público é você interagir com os membros da igreja fora do púlpito, né? Participe de eventos sociais, converse com as pessoas após os cultos, esteja presente em momentos importantes da vida daquela comunidade. Isso irá ajudá-lo a entender as necessidades espirituais e emocionais daquelas pessoas. Outra dica interessante: seja conciso e evite repetições. Nada é mais entediante do que um sermão longo e cheio de repetições. Quando você se alonga demais em seu discurso, corre o risco de perder a atenção da congregação. Portanto, seja conciso, seja direto, vá direto ao ponto mesmo. Então a gente já ouviu muitos pregadores assim, né, que eles não são diretos, fazem um arrodeio muito grande, parece que nunca para esse arrodeio e a gente não sabe que assunto realmente ele está tratando, cansa o público, os irmãos se enfadam com aquela mensagem, né? Certa feita até um pregador ministrou e quando terminou ele perguntou para o filho: filho, como foi a mensagem que eu preguei? O filho disse: pai, a sua mensagem foi uma mensagem espada. Aí o pai disse: meu filho, foi uma mensagem penetrante, né? O filho disse: não, pai, aquela foi uma mensagem chata e comprida. Então nem o filho gostou
da mensagem do Pai. Outro ministrava e, enquanto ministrava, as pessoas dormiam. E ele chegou a um ponto que ele pediu para que gravassem ele pregando. Chegou em casa, ele colocou na TV a gravação, na época em vídeo cassete, né? E quando ele começou a assistir, ele já acordou no outro dia, só viu muito pouca coisa da sua pregação. Ele também dormiu, porque nem ele suportou o arrudeio que ele fazia e não era direto ao ponto. Então seja conciso, seja específico, seja direto, não fique repetindo as mesmas coisas. Por isso é importante estudar e preparar um sermão para ministrar uma palavra que cative o público, para não ficar repetindo direto as mesmas coisas. Outra coisa interessante é que você venha pregar apenas um texto bíblico. Tem gente que às vezes vai ler o capítulo todinho, outros leem um texto e lê outro texto em outro livro, e daqui a pouco faz uma confusão e não se sabe nem qual o assunto que ele está pregando. Não que não se possa ler um versículo em um livro e outro em outro. Eu já preguei muitas vezes fazendo isso, parafraseando um versículo com o outro, mas que os dois, eles fazem uma conjuntura e a gente ali prega dentro de uma mesma temática, mesmo lendo dois versículos em livros diferentes. Mas tem gente que lê vários versículos de um livro, vários do outro, um texto que não tem nada a ver com o outro. Então vai explicar um, vai explicar o outro, daqui a pouco muda tudo e ninguém sabe se ele está pregando sobre cristologia, antropologia, escatologia, pneumatologia. Não se sabe a respeito de que assunto realmente aquele pregador está ministrando. Então preguem apenas um texto. Ao você escolher o texto para pregar, você consegue se concentrar melhor na mensagem central desse trecho específico da Escritura. Isso permite que você explore com profundidade o significado e as aplicações práticas dessa passagem para a vida dos ouvintes. Então, para concluir aqui, antes eu quero dizer para você que aqui embaixo na descrição vai estar disponível para você o curso Pregador de Qualidade. Esse é o melhor curso do Brasil relacionado à arte de pregar, a homilética. Clica no link, é um preço muito bom, especial, para que você possa adquirir todo em videoaulas e você vai crescer muito no conhecimento na área da homilética. Então, para concluir, um sermão objetivo, ele é fundamental que seja transmitido na igreja. E para transmitir essa mensagem de forma clara, impactante, ao conhecer o seu público, você poderá adaptar o conteúdo do sermão de acordo com suas necessidades e interesses específicos. Portanto, seja intencional na preparação do seu sermão, buscando sempre uma abordagem objetiva que toque os corações dos ouvintes. Com dedicação e prática contínua, você se tornará cada vez melhor em entregar mensagens claras e impactantes. Então, faça isso. São dicas para que a sua mensagem, o seu sermão, seja objetivo e que a igreja, a congregação local, venha receber, ser impactada e não ficar cansativo aquele sermão, aquela mensagem para a igreja. Espero que você tenha gostado dessas dicas para que você tenha um sermão objetivo sendo ministrado para a congregação e que você possa se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que serão edificadas através desse conteúdo. Você também pode contribuir com o nosso canal, com a nossa igreja Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, a qual sou pastor presidente. Também sou o diretor do Instituto Chama Viva, onde nós temos cursos disponibilizados para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.